O Brasil precisava responder, e respondeu da melhor forma possível. Depois do empate contra Marrocos, que deixou a torcida com aquele gosto amargo na boca, um misto de frustração e dúvida pairava sobre a seleção. Será que esse time tinha realmente o que era preciso para ir longe nessa Copa? As perguntas estavam todas em aberto, e foi exatamente nesse cenário de pressão que o Brasil entrou em campo contra o Haiti. O resultado, 3-0, conta só uma parte da história. A outra parte, a que realmente importa, está em como esse 3-0 foi construído. Logo aos 23 minutos, o primeiro gol. Aos 36, o segundo. E antes mesmo do intervalo, o terceiro gol já estava na rede haitiana. Em pouco mais de 20 minutos, o Brasil resolveu o jogo. Não precisou sofrer, não precisou se desesperar nos minutos finais. A seleção entrou em campo com a postura de quem queria deixar uma mensagem clara. E deixou. E o mais interessante não é só o placar, é a forma. O time teve 57% de posse de bola, criou 9 finalizações, sendo 5 no alvo. Tudo isso contra um adversário que se fechou atrás, que jogou na base da raça e da entrega física. E o Brasil passou nesse teste com nota alta, porque não caiu na armadilha de se desesperar com a marcação adversária. Manteve a calma, trocou passes com inteligência, encontrou espaços onde pareciam não existir. Vinícius Júnior, Rafinha, Cunha. Esse trio ofensivo mostrou uma sintonia que simplesmente não existia contra Marrocos. A movimentação foi outra, a velocidade de transição foi outra. A confiança em tentar o drible no 1 contra 1 voltou a aparecer. Bruno Guimarães e Casemiro deram aquela solidez no meio-campo que faltou no primeiro jogo. E não dá para esquecer Endrick entrando no segundo tempo, mostrando fome, mostrando que quer minutos, quer ser protagonista dessa Copa. Se você acompanha a seleção brasileira neste Mundial, já se inscreve agora porque teremos cobertura completa até a final. É o tipo de conteúdo que você não vai querer perder, porque essa Copa promete reviravoltas a cada rodada. Agora, enquanto o Brasil resolvia o jogo contra o Haiti, outra partida mudava completamente o panorama do Grupo C. Marrocos enfrentou a Escócia e venceu por 1-0. Um resultado que parece simples no papel, mas que reorganiza tudo. Porque agora, depois de 2 rodadas, Marrocos lidera o grupo com 4 pontos. O Brasil aparece logo atrás, também com 4 pontos, mas atrás no critério de saldo de gols. A Escócia, que entrou na competição com expectativa de surpreender, está sem pontuar. E o Haiti, depois da derrota pesada para o Brasil, também segue zerado. Isso significa uma coisa. O Grupo C, que muita gente já dava como resolvido depois da primeira rodada, virou um quebra-cabeça e tanto. Marrocos surpreendeu, mostrou solidez defensiva e eficiência ofensiva nas 2 partidas. E o Brasil, mesmo com a vitória contundente, ainda não garantiu matematicamente nada. A liderança do grupo, que parecia natural antes da Copa começar, agora está em disputa direta com os marroquinos. E isso nos leva à pergunta que toda a torcida está fazendo. O Brasil volta a ser favorito? A resposta não é simples. Sim, o time mostrou evolução. Sim, a confiança apareceu de novo em campo. Mas as dúvidas não desapareceram completamente. Defensivamente, a seleção ainda mostra brechas em alguns momentos de transição, principalmente quando perde a bola no ataque e precisa se reorganizar rapidamente. Contra o Haiti, isso não custou caro porque o adversário não tinha poder de fogo suficiente. Mas contra times mais organizados, esse detalhe pode pesar, e muito. Por outro lado, o que mais animou a torcida foi justamente ver o time jogando com alegria de novo. Aquele futebol de toque rápido, de variação de ritmo, de jogadores acreditando na jogada individual quando necessário. Cunha mais uma vez mostrou que veio para ser titular absoluto nessa Copa. Vinícius Júnior pareceu mais solto, mais confiante, menos preso à cobrança que carrega nas costas. E o banco de reservas, com nomes como Endrick e Ryan entrando, mostra que o técnico tem variações táticas para usar dependendo do que o jogo pedir. Se você é apaixonado por futebol e quer acompanhar cada detalhe dessa Copa do Mundo com análise tática de verdade e sem enrolação, esse é o canal certo para você. Deixa o like, ativa o sininho, porque o próximo vídeo já está sendo preparado. Mas vamos falar do que realmente importa agora, a Escócia. Porque o último jogo da fase de grupos não é só mais uma partida, é a decisão de quem fica em primeiro lugar no Grupo C. Depois da derrota para Marrocos, a Escócia está com a corda no pescoço, precisando vencer o Brasil para ter qualquer chance de classificação.
Isso significa um time que vai entrar em campo sem nada a perder, jogando com intensidade total, talvez com uma postura mais ofensiva do que normalmente teria contra uma seleção do nível do Brasil. Para a seleção, esse jogo carrega um peso enorme. Um empate já garante a classificação, mas não necessariamente a liderança do grupo. Uma vitória coloca o Brasil em posição de força, brigando diretamente pelo primeiro lugar com Marrocos, que ao mesmo tempo enfrenta o Haiti na mesma rodada. E os dois jogos decisivos acontecem ao mesmo tempo, o que torna tudo ainda mais tenso. Pensa comigo nos cenários possíveis. O cenário ideal para o Brasil é vencer a Escócia e torcer para que o Haiti consiga, pelo menos, segurar Marrocos. Nesse caso, a seleção pode até terminar em primeiro lugar do grupo. O cenário positivo, mas não ideal, é vencer a Escócia mesmo com Marrocos também vencendo o Haiti. Aí a discussão vai para o saldo de gols, e o Brasil precisa não só ganhar, mas ganhar com uma boa margem. E existe o cenário perigoso, aquele que ninguém quer comentar em voz alta. Um tropeço contra a Escócia, um empate ainda classifica na maioria das combinações possíveis. Uma derrota, por outro lado, jogaria a seleção numa situação de extrema dependência de resultados paralelos. É por isso que esse próximo jogo não é só mais um compromisso na fase de grupos. É a prova de que o Brasil aprendeu a lição depois do tropeço contra Marrocos. É a chance de mostrar que a evolução vista contra o Haiti não foi um lampejo isolado, mas o início de uma trajetória mais sólida rumo ao título. E precisamos falar também do que ainda preocupa, porque seria ingênuo fechar os olhos para isso só porque o time goleou. A solidez defensiva em jogos de pressão alta ainda é uma incógnita. O Brasil ainda não enfrentou, nessa Copa, uma seleção europeia organizada taticamente, jogando de igual para igual. Marrocos é um adversário difícil, mas joga num estilo mais cauteloso. A Escócia pode trazer outro tipo de intensidade, mais física, mais direta, e isso vai testar a seleção de um jeito diferente. Além disso, a criação de jogadas ainda depende muito da inspiração individual, e contra seleções mais fechadas taticamente, times que dependem só de talento podem sofrer para furar o bloqueio. Se a torcida quer ver o Brasil campeão, esse é exatamente o tipo de detalhe que precisa ser corrigido nas próximas semanas. Não basta ter talento, e o Brasil sempre teve talento de sobra. É preciso ter consistência, solidez tática e capacidade de impor o próprio jogo mesmo contra adversários que jogam fechados ou que pressionam alto durante os 90 minutos inteiros. Se você curtiu essa análise e quer fazer parte dessa torcida que vai acompanhar cada lance dessa Copa do Mundo até o último apito da final, essa é a hora de se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo o que você achou do jogo contra o Haiti. No fim das contas, o que vimos contra o Haiti foi exatamente o que a torcida brasileira precisava ver depois do susto contra Marrocos. Um time mais solto, mais confiante, capaz de resolver o jogo cedo e sem sustos desnecessários. O Brasil voltou a sonhar, voltou a ilusionar quem acompanha de perto cada detalhe dessa seleção. Mas a verdadeira prova ainda está por vir. Contra a Escócia, numa partida que vale liderança, vale confiança, e vale a tranquilidade de entrar no mata-mata na melhor versão possível. A Copa do Mundo está só começando, e o Grupo C virou um dos mais imprevisíveis dessa fase inicial. Marrocos surpreendeu. A Escócia ainda luta pela vida. O Haiti já está mais perto da despedida. E o Brasil, depois de oscilar, mostrou que tem condições de crescer dentro da competição. Fica aqui a pergunta que eu quero ver você responder nos comentários. Depois dessa vitória, você acredita que o Brasil tem condições reais de ser campeão do mundo?